No silêncio profundo do espaço, onde as estrelas dançam, paira um mistério sombrio sobre o destino do universo em que vivemos. Um enigma envolto em matéria e energia escura, onde o tempo e o espaço se contorcem de forma insondáveis. Trilhões de anos no futuro, muito depois da Terra já ter sido destruída, o universo se dispersará até que a formação de galáxias e estrelas acabe. Lentamente as estrelas se apagarão, transformando o céu noturno em vazio. Toda a matéria remanescente será devorada até que não sobre nada. Finalmente, os últimos vestígios de calor desaparecerão. E à medida que as galáxias se afastam uma das outras, como fragmentos de um espelho quebrado, nos questionamos sobre qual seria o fim do universo. Até muito recentemente, os astrônomos pensavam que o cosmos se expandiria e se contrairia em um ciclo de morte e renascimento cósmico. Mas as melhores evidências apontam para algo muito mais sinistro que comentaremos no episódio de hoje, logo depois da vinheta, e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Bons dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial, aquele que você vai terminar e você vai querer desligar a internet, ir pra casa e chorar um pouco. Eu prometo. Na verdade, não prometo nada. Eu sou Andrei Fernandes e estaremos hoje falando do fim definitivo, será? Pra me ajudar, temos aqui ela, nossa física Jay Carrillo. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Acho que essa é a premissa, né? Eu fico muito feliz que o universo vai acabar. Já tá na hora. Devia ter acabado há muito tempo, Já mas tá na hora. Isso. Falta trilhões de anos, já tá na hora já, caralho. Ansiedade. Chega. Mas é um dos assuntos que eu mais gosto. Eu já fiquei obcecada pelo fim do universo durante um bom tempo. Então, eu tô animada que finalmente essa pauta tá surgindo. Cara, não, esse tema me causa muita ansiedade, de verdade. Eu queria ser esse cara, vamos todos morrer, vai dar tudo certo, mas não consigo. Temos aqui também nosso queridíssimo Lucas. O mundo é mais que a gente, André. Muito mais que a gente. Ó, o Carl Sagan. Ele vai fazer o papel do Carl Sagan. Ó, o Carl Sagan. Não, hoje eu tô cheio de esperança, galera. Hoje eu vim aqui soprar o vento da esperança no coraçãozinho de vocês. O mundo vai acabar, mas vai ser legal, gente. E temos aqui o Orel. Eu, tal qual o universo, estou aumentando minha taxa de expansão. Que horror. Precisando comprar roupas novas. Ainda bem que o Hel fez uma piada que a gente não vai precisar cortar, né? Isso é verdade. Ainda mais que hoje é live, né? Hoje tem que se tomar cuidado. Ué, hoje o print é eterno. Galera, o fim do universo é algo que vai acontecer. Mas assim, vai dar tudo certo, a gente vai estar morto muito antes disso. A Terra não vai mais existir há muito tempo por isso. Mas por algum motivo é muito legal a gente saber o que acontece a partir de então. Será que tem alguma coisa? Porque a gente tem aquela coisa da ficção científica, né? Vamos sempre expandir. E aí vamos pro espaço, né? Vamos colocar ali um foguete no espaço, vamos colonizar Marte, logo depois outras galáxias. Mas isso tem um fim, né? Porque todas as coisas têm um fim. Graças a Deus. Não disse qual. E eu vou conversar com vocês junto com essa galera logo depois do recadinho que eu tenho que dar pra você agora, que é o seguinte, gente. Galera, o papo hoje é sobre o fim do universo e sobre o fim de todas as coisas, mas é claro que na nossa vida a gente passa por vários fins, muitos finais de ciclos. Já parou pra pensar nisso? Quando a gente vai encerrando ciclos e começando novos, isso é maravilhoso, quase como se fosse um caranguejinho que vai tirando a casca, porque não cabe mais na gente, e a gente vai testando coisa nova, e esse ciclo nunca
termina. Até pelo menos, né, ser o final de todas as coisas. Mas é interessante porque não existe idade pra você achar que realmente é o fim de tudo. É por isso que eu tô aqui nesse recado falando sobre a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Vocês já sabem, a gente tá fazendo vários anúncios aí. A Alura é uma grande parceira aqui do Mundo Freak, que aposta na gente, aposta em você que tá escutando. E eu tenho certeza que você pode ser aquela pessoa que tá passando do tipo, poxa, será que essa é a área que eu realmente queria estar trabalhando? E você sabe que a área de tecnologia é a área que mais cresce. É claro que tecnologia tem de tudo. Ah, Andrei, tecnologia é só programação? Não. Tem um mundaréu de coisas. E às vezes você tá passando por esse momento em que, às vezes, você tá querendo fazer um upgrade na sua carreira, que você tá sentindo isso, quer aprender coisas novas, quer aprender alguma nova faceta que você vê que, por exemplo, os seus concorrentes, né, aquelas pessoas que estão disputando vagas de emprego, que estão sendo empregados agora, tem também, ou então você quer aquela mudança completamente radical no seu trabalho, você quer trabalhar com outra coisa específica. Se você tá pensando em tecnologia, você tá pensando em Alura. E, sem brincadeira, conversando aqui com a Alura, a gente arranjou pra você 15% de desconto na matrícula. E, cara, sabe o que é melhor? Você não vai escolher um curso e fazer a matrícula daquele curso. Você vai assinar uma plataforma inteira de várias áreas incríveis aí, todas voltadas para tecnologia. Você quer ir para a área de gestão e inovação? Tem diversos cursos sobre isso. Você quer ir para a área de inteligência artificial, algo que está sendo muito pedido hoje no mercado? Você pode ter isso também com vários cursos, diversos cursos que tem na Alura, só sobre inteligência artificial em vários meios. Se você quiser ir para data science, se você quer ir para o design e UX, né, essa galera mais que é da arte, poxa, às vezes você acha que tecnologia é só programação e não, tem design. Então você pode ir para a área de mobile, para a área de desenvolvimento e programação. Você pode ir para a área de front-end, né, que fazer aquela parte mais da frente dos sites, que você pensa na parte do visual e faz aquela construção. São muitos cursos diferentes. Vídeo Emotion, 3D, edição de áudio e vídeo, segurança digital, Linux. Sem brincadeira, se você pensar em tecnologia, você vai pensar em Alura. E ó, uma matrícula serve para todos os cursos, então a hora é agora. Galera, aproveita esse desconto do Mundo Freak que a gente vai estar dando pra você. Inclusive, tô dando aqui a notícia que nosso site voltou com tudo, e no post desse episódio você vai estar o link em que você já vai direto pra página em que já é aplicado os 15% de desconto. Ou caso queira fazer isso manualmente, você na hora de fechar a matrícula, você coloca lá Mundo Freak tudo junto, em maiúsculo, que você vai ganhar esses 15% de desconto. Mas a gente até prefere, clica no link que com toda certeza você já vai pra essa página e você vai ganhar esse descontão e você vai ficar muito feliz. Então é isso, galera. Se você tá nesse momento, ou você quer simplesmente, né, encerrar um novo ciclo, começar um novo, ou simplesmente só dar um upgrade na sua carreira, a hora é agora, gente. Corre, porque a Alura acredita no Mundo Freak, o Mundo Freak acredita na Alura, já fiz curso da Alura, super recomendo pra todo mundo, é algo fácil, rápido, você faz aí de casa, você não precisa ir presencialmente em algum lugar, tendo acesso à internet, abre o teu computador, você vai com certeza ter ali o acesso a um mundo da área da tecnologia, e eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba. E aproveitando para falar aqui, essa semana, na semana de publicação desse episódio, isso serve para quinta, sexta ou sábado, até a parte da tarde, teremos aí o Aconteceu Comigo ao vivo, Aconteceu Comigo /Rolê do Kleber. Vamos ter um espetáculo, né, com histórias macabrólicas aí dos nossos ouvintes, que vai acontecer aqui no centro de São Paulo, sábado, a partir das 7h30 da noite, do ladinho do metrô Marechal Deodoro. Galera, corre que os ingressos estão voando, provavelmente quando você estiver escutando esse recado, provavelmente deve estar nos últimos 5 a 10 ingressos aí, e vocês sabem que vai estar um monte, vai estar dezenas de milhares de pessoas escutando junto com você. Então, dá aquela corrida, porque tá esgotando, tá? É a última oportunidade para você ir pro evento e ó, não sei mais quando vai ser o próximo, hein? Vai ser em outubro. Mas não sei quando, eu vou fingir que eu não sei quando vai ser o próximo. Então corre, porque tu não sabe quando vai ver a gente de novo. É a oportunidade de ver a gente, dar um abraço, vai ter muita gente do Mundo Freak, muita gente do Magicando, vai ser um espetáculo à parte, muito da hora. É a oportunidade de você encontrar a galera freak que você mais gosta. E aproveitando, agradecer a sua paciência, a sua audiência, que você tá sempre aqui com a gente, querido ouvinte. Você sabe que com muito pouco você ajuda a gente.
poxa, a gente recebe muitas vezes mensagens das pessoas falando: Andrei, você não sabe o quanto o Mundo Freak me ajudou. E é um podcast gratuito, é um podcast que a gente ama fazer e a gente vai continuar fazendo. E caso você queira ajudar a gente, você não precisa de nada às vezes além de uma curtida, um RT, um comentário. Sabe aquele comentário? Tanto no Spotify quanto nas nossas redes sociais, falar: galera, vocês me ajudaram pra caramba num período que foi muito difícil. Ou, poxa, vocês estão sempre aqui agregando na minha semana, eu tô passando por um momento complicado e vocês sempre me alegram. Ou vocês sempre trazem curiosidades fantásticas. A gente já recebeu diversas pessoas falando: poxa, Andrei, eu mencionei vocês na minha monografia, no meu mestrado, ou me inspiraram pra fazer o meu quadrinho. Diversas vezes a gente recebeu esse tipo de comentário e isso é algo que aquece muito o coração. E caso você entre em contato com a gente e engaje, já ajuda a gente pra caramba. E caso seu coração fique ainda mais grato, né? É importante a gente ter gratificação pelas coisas, né? Você pode ir lá no apoia.se/Mundo Freak, que a gente tem a campanha agora dos 3%, que a gente tem aquela teoria. Se 3% do nosso público apoiar a gente não vai ter mais problema nenhum e a gente vai conseguir investir ainda mais e fazer o podcast crescer ainda mais e a gente não vai ter problema com dinheiro. Então, a gente ainda não alcançou, a gente tá mais ou menos ali no 1,5%. Às vezes você fica pensando aí, eu tô falando com você, Roberta, eu tô falando com você, João, o Jânio. Jânio Quadros, você que tá escutando a gente. Você acha que você não consegue fazer a diferença porque uma andorinha só não faz verão? Faz sim, galera. Vocês são uma força incrível, eu tenho muito orgulho dessa força freak. Então você pode ter acesso aos nossos conteúdos gravados enquanto a gente tá gravando ali, né? A maioria dos episódios que a gente tá gravando hoje, a gente tá fazendo live e você pode ter a oportunidade de estar ali comentando com a gente, adicionando no episódio. Você vai ter acesso ao nosso grupo secreto, dependendo ali da modalidade que você escolhe. Então, galera, é a oportunidade de você ajudar o Mundo Freak e ganhar um mimo maravilhoso. Se você não quiser, não puder, a gente ainda assim agradece, porque sua audiência também já ajuda. Mas muito obrigado para todos vocês que já apoiam a gente e vocês que são sempre bem-vindos aí a começar a apoiar, tá bom? Então, vamos nos preparar pro fim? Vamos pegar nossas cobertinhas, nossas mantas, nossos binóculos e monóculos. Vamos acender nossos charutos, pegar uma bebida e aproveitar o horizonte de evento, o fim de todas as coisas. Mas o podcast não acabou ainda não, hein? O podcast vai começar agora. Então, vamos voltar pro papo. Deixa eu mandar uma parada que eu estive pensando. Por favor, cuidado. Pensar é perigoso. Não, é sobre o fim do universo mesmo. Ah. Qualquer viagem interestelar que a gente tente fazer, pra nossa galáxia mesmo, aqui no nosso quintal, mesmo que a gente chegue a velocidade perto da velocidade da luz, ela é tão longe, mas ela é tão longe que ela vai ser uma viagem multigeracional. Geração? Geracional. Multigeracional. Isso, multigeracional. Isso, obrigado. E eu fiquei pensando assim, se é um projeto ético, você tentar uma viagem de várias gerações. Porque se você faz uma viagem de várias gerações para uma estrela, você vai com uma quantidade de recursos limite, que você não pode gastar mais do que aquilo de recursos. Então você vai com uma quantidade de população limite. Mesmo que você vá lotado de recursos e permita que a sua população cresça, você vai ter que ter um controle populacional muito forte. Porque qualquer vida nova que nasça na sua nave, ela tem que ser muito bem programada para sua viagem dar certo no final e você não ter que ficar comendo pedacinho de batata uma vez por dia pra conseguir chegar até a outra estrela e tendo comida ainda. E eu fiquei pensando assim, cara, se a geração que vai pro espaço, ela vai ter uma geração inteira de filhos que ela vai ter que preparar pra continuar a missão, que vai ter outras gerações de filhos que vai ter que ser preparada pra continuar a missão, e várias gerações depois vai ser a geração que chega na outra estrela, né? Cara, isso nem sequer é ético. Isso não faz nenhum sentido do ponto de vista ético, porque você vai ter que ter um controle muito rígido da cultura e dos objetivos das próximas gerações. Desde o momento que as crianças nascem, você vai ter que fazer lavagem cerebral nelas para que elas obedeçam exatamente as mesmas funções que os pais obedeciam para que você consiga completar a sua missão. Em 3 gerações, ou você tem uma civilização que ela vai completamente sucumbir, ou você vai ter uma grande revolução dentro da sua nave. Não tem como fazer isso de forma ética. Não só isso, né? Porque primeiro já vai ser elitizado, né? Quem é que vão ser essas gerações? Vai ter que ser elite. Então a gente já começa aqui. A colonização, as viagens interestelares, elas vão ter que ser elitizadas. Só as melhores pessoas, só os selecionados vão poder ir. Então a gente já começa meio aí, antes de poder ir errado. Tem até uma questão de castas, eu acho que inclusive dentro, né, organizacional dentro, né, como o Lucas estava falando, por exemplo, quem vão ser os
os engenheiros que vão fazer, né? Quem vai estar na carvoaria ali, colocando... Exatamente. Quem vai ser o responsável pela limpeza, entende? É complicado isso. Quer dizer, você vai ter que preparar pessoas, né, para funções, assim, diferentes. E, tipo assim, eu acho, Lucas, que, na verdade, você tem que pensar que, tipo assim, você tem que abolir o valor do trabalho, entende? Uhum. Na verdade. Você tem que, tipo, ser uma sociedade comunista, na verdade, né? Você tem que ser... Um objetivo maior, né? Tá todo mundo tentando alcançar o mesmo objetivo. Exato. E não ter isso, sabe? Não ter isso de estipular valores de, tipo, por que esse trabalho é mais importante que esse não. Isso tem que deixar de existir, né? Pô, mas posso falar uma parada? É assim, essa discussão tem nada a ver com o tema de hoje. Mas é interessante porque a gente pode começar com esse pensamento do Lucas. Vou te salvar agora, Lucas. A gente começa esse pensamento do Lucas com um futuro longínquo, mas próximo comparado com o fim do universo, que é uma expansão espacial. Mas isso é algo que, de fato, é preciso ser pensado. Mas eu vou fazer uma provocação aqui. Todo mundo ter uma função e responder é uma questão cultural, que foi influenciada pelos seus pais. Não é exatamente o que a gente faz também aqui na Terra? Sim, a generalização é essa, né? A brincadeira é essa. Mas eu fiquei pensando em uma parada muito mais estrita, né? 3 gerações pra frente, você já tem uma função programada pra aquela pessoa que vai nascer. Sim. Ela tem que nascer no calendário certo, tem que nascer na hora certa, né? Ao ponto que você for regredindo e você for generalizando, você se pergunta, a sociedade é uma função ética? Não. Tem uma série que eu não lembro o nome, que é exatamente isso. Mostra uma nave que foi construída, acho que nos anos 60, na Terra, e exatamente assim, tipo, é uma geração que tá crescendo nessa nave pra chegar num planeta X. O nome é Firefly. Brincadeira, né? Eu não lembro. Eu acho que são só 2 capítulos, é uma minissérie, na verdade. E, cara, o primeiro capítulo é fantástico, assim, sabe? Você vendo a organização da nave, como ela funciona, e a viagem, e aí todas as gerações já passaram ali dentro, não sei o quê. Aí o segundo capítulo destrói isso tudo, porque eu posso dar um spoiler pra você, vou dar um spoiler agora, viu? Ó, gente, é spoiler. Mas eles descobrem que a nave, na verdade, não tá voando. Ela tá na Terra, e isso tudo era um projeto científico, exatamente. Pra ver como a humanidade reagiria numa situação dessa, não sei o quê. Aí, no meio do nada, descobrem que as pessoas que nasceram ali, desenvolveram poderes mentais, e aí... Nossa, que horror. E aí vira meio que os mutantes da Record, assim, sabe? A sequência final da série. Então eu assisto só o primeiro capítulo. Esqueça todo o resto. Mas voltando ao tema, é muito legal porque a física, ela tem 3 regras básicas. Dizem. Ela tem muitas regras básicas. Eu poderia ter me preparado e aberto aqui quais são essas 3 regras, mas eu tenho a física, o que me permite não estudar nada. Quais são as 3 regras básicas da física, Jay? Calma, a gente tá falando do fim do universo. Não engravidar, não morrer e não ser preso, né? Não perder o réu primário. Eu acho que o que você tá querendo falar é sobre as leis de como o universo pode se dar, né? Como é que ele pode acontecer? Porque a gente não sabe ainda direito. Não é isso que eu tô falando. É o que você quer saber? É que eu ia puxar as 3 leis da termodinâmica e eu ia puxar justamente a principal, que provavelmente vai atravessar tudo que a gente tá falando aqui, que é a entropia. Que é a primeira lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica. Exatamente, que é o seguinte, a água não volta pra dentro do copo. É literalmente isso que significa. O bolo não vira ovo. Exatamente, Lucas. Obrigado. Eu gosto da analogia do gelo. Como é que você vai voltar no passado? Imagina um gelo, você tá com um gelo na mão e você quer voltar pro passado. Como é que você vai voltar pro passado sem esse gelo derreter? Então, você não pode violar a entropia. A entropia, ela tá sempre se expandindo. Então, tipo, o gelo, ele derrete. Não tem como o gelo ficar mais gelado. Você pode até congelar a água depois, mas isso vai ter que passar por um segundo processo que vai gastar mais energia e provavelmente você não vai conseguir segurar toda essa água. Essa energia você não consegue reaproveitar ela 100%, mesmo se a gente inventar o maior, né, motor de energia perpétuo, vai haver sempre uma perda, e porque é tudo sobre isso, né? O sol tá brilhando nesse momento, ele não vai desbrilhar. O que isso tudo significa, nobre ouvinte? Que nós estamos em um trem em direção ao muro. A questão é que esse muro é muito longo. Posso dar um passinho pra trás? Por favor. Um passinho pra trás, gente. A gente gosta de chamar de leis da termodinâmica, né? Mas elas não são leis, tá? Elas são constatações estatísticas de fenômenos macro que emergem das regras micro. O que a gente tem na física são regras pro micro, que ditam como as partículas vão interagir uma com a outra, como os campos funcionam, quais são as regras que permeiam o espaço-tempo.
Se a gente joga os objetos físicos, que são as partículas e as ondas, nesses campos que permeiam o espaço-tempo, a gente observa alguns fenômenos emergentes, que são fenômenos que você não consegue escapar dele ao longo prazo, mas elas não são regras de como o universo tem que seguir. A gente observa que isso vai acontecer e continua acontecendo, e não importa que experimento que a gente formule, isso é quase como uma regra, mas é como é como se fosse uma consequência das regras que a gente tem com os objetos que a gente tem. A gente sabe do que a gente tem perto, né? Então, por exemplo, a gente começou com a mecânica clássica, com as leis de Newton, mas quando você vai para corpos maiores do que a Terra, por exemplo, as leis de Newton, elas já começam a falhar. Então, o que o Lucas está dizendo essas leis que a gente chama de leis, que são as formulações, que passou por teoria, passou por você tentar desvalidar isso, etc. É o clássico da validação do que é ciência ou não. Elas só funcionam aqui pra gente no planeta Terra, porque a gente consegue prever em determinado tempo. Quando você extrapola esse tempo e quando você extrapola a massa, que são duas coisas importantes aqui que a gente vai comentar mais pra frente, as leis elas já começam a mudar. Tem até uma das teorias que o vácuo que a gente tem no universo não necessariamente é o vácuo 100% estável. De repente é um vácuo que não é estável. E se a gente decair para um vácuo mais estável, dá ruim. As leis da física podem funcionar de outro jeito. Então é basicamente isso. O que eu tava falando especificamente das leis da termodinâmica é que a gente não observa elas como uma regra de como as coisas têm que se comportar. As partículas e as ondas, elas têm as regras dela no modelo padrão. E se você segue as regras dela e olha pro macro, você observa que todos os fenômenos da natureza seguem esse padrão. A gente chama de lei por conveniência, galera, mas são como se fossem consequências mesmo. A entropia do universo aumenta. O que a gente quer dizer com isso é que a utilidade que a gente consegue usar dos objetos físicos no espaço-tempo, elas decaem. As coisas tendem a ser cada vez mais caóticas ou aleatórias, ou a gente tende a conseguir menos utilidade, usar elas de menos forma. As coisas se espalham. A parada é essa. A entropia aumenta, significa que as coisas se espalham. E a energia, ela se dissipa no sentido de que ela tende a sua própria média, né? Então, se você tem um canto do universo que tá muito quente, um que tá muito frio, a consequência disso é que se eles entram em contato, uma hora vai estar tudo perto da média. As coisas tendem à sua média, no geral, né? Mas não tem nenhum lugar escrito isso no universo como se fosse uma lei. É mais um fenômeno emergente mesmo, uma coisa que a gente observa. Só que existe um fenômeno contramão a isso. Um fenômeno que não segue esse padrão. O único fenômeno que a gente conhece que não segue esse padrão é a vida. A vida é um fenômeno de repetição autorregulada, um fenômeno de conservação de informação, enquanto o aumento da entropia, ela espalha a informação e torna ela menos útil, a vida torna mais útil, mais concentrada, as coisas tendem menos à sua própria média e a vida ela tende a se autocorrigir, né? Então, como um fenômeno mecânico mesmo, ela vai se selecionando para conseguir viver cada vez mais ao ambiente ao redor dela. Ela é um fenômeno contra a entropia. As pessoas diriam que se você observa um fenômeno que vai de contra-entropia, significa que o seu sistema é pequeno demais. Você tem que observar um sistema até maior, onde nesse sistema até maior, a vida está ajudando a aumentar a entropia de alguma forma, você que não observou de longe o suficiente para entender o como ainda, né? Nada viola a entropia, nada para de crescer, nada para de desordenar, nada para de ficar mais caótico. Porém, a vida parece que tende a ser ordenada, tende a conservar a informação, tende a se autorregular para que possa sobreviver cada vez melhor, de forma cada vez mais eficiente. Eu acho que é essa palavra, né? A não ser que você veja muito de longe e você observa, talvez o processo de vida na Terra, ela esteja espalhando os minerais da Terra cada vez mais. Sim. Espalhando a temperatura na Terra cada vez mais. Transformando calota polar congelada em água e água em gás. E com isso ela está ajudando a aumentar a entropia total da Terra. Talvez você não esteja observando o seu fenômeno de longe o suficiente, né? Mas essa lei que a gente chama de lei do aumento da entropia, ela diz pra gente que tudo no universo vai se distanciar, vai se esfriar e vai tender ao inútil. Ao inútil no sentido de que você não consegue mais mudar a velocidade e a direção de nada usando alguma coisa, né? Ele se estabiliza. Isso, eu coloco gasolina no meu carro, eu consigo queimar essa gasolina e o meu carro anda. Mas no universo onde tudo tá a mesma temperatura, tá tudo a mesma distância, eu não consigo mais fazer isso. Eu não consigo mais retransformar a direção e a velocidade das coisas, mudar o momento das partículas dessa forma, né? E essa seria a grande morte do universo. O estranho só é que as observações atuais, pelo menos, né,
indicam um Aceleramento. aumento de velocidade, né? Exato, na expansão, né? E não Isso. uma diminuição, o que é estranho, né? Quer dizer, Mas a nossa temperatura continua constante. A gente chegou numa... A gente não tá diminuindo muito mais rápido a nossa temperatura. Isso também que é esquisito. sim. Mas bom, talvez isso, né? Talvez também, porque estipula-se, por exemplo, se teve um ponto zero, isso também é muito estranho, poderia até falar sobre isso, que se houve um ponto zero da singularidade que deu início a tudo, né? Houve um ponto em que estava tudo ali concentrado e de repente começou a expansão, né? Quando aconteceu a singularidade. Mas quando você faz qualquer tipo de medição para o universo observável, você não acha, né? Tipo, se você olha daqui até o ponto mais distante, dá a mesma distância que se você olhar, sei lá, de Andrômeda, outras galáxias, entende? A distância é a mesma. Então é muito estranho isso, sabe? Tipo assim, de que você não tem um tamanho. Um centro. Exato. Falta um centro pro universo, porque o centro se expandiu como o universo. Então, de qualquer ponto que você olha pra qualquer lugar, pode ser o que você chama de centro. É muito louco isso, cara. É um objeto confundível, né? Muito fácil de você se confundir pensando neles. Mas o que eu gosto mais de pensar na morte do universo é que ela é uma morte que ela passa por etapas. O universo, ele passou por períodos muito distintos, né? Você começa com um universo extremamente quente e extremamente denso, onde é tão quente e tão denso que as partículas não conseguem se juntar em átomos, né? Então os elétrons estão livres, se chocando um com um núcleo de prótons e núcleo de nêutrons que estão livres correndo pelo universo também, tá tudo se chocando, se batendo, você não consegue ter nenhuma ordem, nenhuma estrutura, porque tá tudo muito quente, energia muito grande, tá tudo vibrando muito, né? São duas forças que estão aí atuando, né? A força gravitacional e a termodinâmica. Então são coisas que estão se chocando e são coisas que estão esquentando por causa do choque. Então são duas forças que estão ali agindo juntas. Eu vi uma vez um físico falando sobre isso, ele falando que, assim, que a gente não consegue conceber o tanto de matéria que estava concentrado num espaço tão pequeno, e pessoas questionam que isso seria algo impossível. Ele falou que não é tão impossível, porque se você pensa em átomos, ele falou, o que mais tem entre as camadas do átomo, ele falou, é espaço. É vazio. Ele falou que se você pegasse, tipo, o Maracanã e colocasse, tipo, simbolicamente, uma cabeça de alfinete no centro, na marca central do Maracanã, você só teria uma outra partícula próxima dessa cabeça do alfinete, tipo, na rua externa do Maracanã. Dizem que é o espaço entre o núcleo e a nuvem de elétrons. No átomo é o espaço entre o núcleo e a nuvem de elétrons. E a nuvem de elétrons é gigantesco, tipo, então espaço, né, para contração você teria, né? É onde se passa o filme do Homem-Formiga, né? Desculpa, tô tentando deixar a pauta mais burra pra o ouvinte, né, não ter só aula. O universo começa muito denso e muito quente, aí ele passa por um período que a gente chama de inflação. Opa! O período de inflação, ele não é como uma explosão. As pessoas confundem, né, que seria uma grande explosão, porque depois da explosão as coisas meio que se abafam, né? As coisas continuam se expandindo, mas em um passo muito mais devagar. Mas esse período de expansão... Pode ser uma explosão, mas ele tá explodindo até hoje, na verdade. Se você pensar em explosão. Nossa, mas porra! Mas antes disso, você tem uma inflação que ela é muito bizarra. Ela de 8 ordens diferentes. Então as coisas... Imagina você faz 10 elevado à oitava. Todo o espaço ficou... 10 seria o quê? 10 bilhões de vezes maior. Todo ponto no universo ficou 10 bilhões de vezes maior. Tudo ganhou 10 bilhões de distância do que era. Então, se eu tava 1 centímetro do réu, eu vou estar 10 bilhões de centímetros do réu. Se eu tava 1 quilômetro do réu, eu vou estar 10 bilhões de quilômetros do réu. Tudo se distanciou por uma ordem de 10 a oitava, praticamente, em uma fração de segundo, e depois parou. Então, tipo, foi como se fosse um mega zoom. Fez zoom e parou. E daí pra frente, a expansão continua, mas bem devagarzinho. Então, você tem esse período muito brusco de uma expansão muito maluca, muito grande, e a expansão continua, mas devagarzinho. E daí ela acelera um pouco, depois ela desacelera, e agora ela tá acelerando de novo. Então ela tá cada vez mais rápida de novo, essa expansão. Mas nada perto do que foi o período de inflação. Me parece muito um universo, assim, que, tipo... É muito, muito difícil dizer pra mim, assim, que isso é muito... Aconteceu do nada, assim, sabe? Não dizendo que o universo é premeditado, assim. Dizendo que a gente não entende esse grande fenômeno que tá ditando o universo ainda, né? É como a gente tentar perguntar o que tinha antes. Exato. O que tinha ao redor dessa massa comprimida, por exemplo. É até contraditório, né? Porque o tinha dá tempo e aí não tinha tempo pra gente falar tinha. Era... Não tinha nada, na verdade. O universo, ele vai se expandindo e criando, né? E se criando, e criando o tempo, e criando o espaço. Cara, é isso que eu falo. O grande vacilo
dos religiosos é isso, cara. Que se você abraçasse a teoria científica, olha que prato cheio, né, cara? Mas quem criou isso foi um padre. Mas quem criou a teoria do Big Bang e explicou tudo isso foi um padre. Mas eu tô falando dessas pessoas que contradizem com todas as... É que vocês estão numa discussão que, tipo, eu não consigo me meter muito nela, porque pra mim, a gente só consegue chegar em tudo que o Lucas e vocês estão falando por causa de certas medições. Então não tem como eu falar assim, putz, o que tinha antes? Porque a gente não tem ainda uma concepção de teorias físicas pra explicar o que era o antes, porque a gente nunca mediu, não sabe ainda. Vai além das nossas ferramentas. Dentro da nossa limitação, a gente constrói o que provavelmente talvez seja. Engenharia reversa, a gente tá pegando umas medições e tentando teorizar, encaixar uns números pra ver o que dá certo. E daí quando vocês falam, pô, do nada explodiu e daí aconteceu isso, e eu sempre penso quem chegou nessa proposta que é a teoria do Big Bang, que é a teoria mais aceita, ela não é uma teoria provada, tá? Então essa teoria do Big Bang de que a gente lá, de repente, teve uma singularidade, explodiu tudo, a gente tem a comprovação da inflação, a gente tem a comprovação de que está se expandindo aceleradamente, só que esse cara, ele era um padre que ele tava ali tentando, sabe a frase que tem na Bíblia, e assim ouve-se luz? Ele tava tentando testar as equações de Maxwell, que é a equação da eletricidade, para explicar a luz, para poder dar base, para poder dar conceito no que estava sendo dito na Bíblia. Então, quando o Rael fala sobre religião, teve muito ateu que veio com teoria para desbancar a teoria do Big Bang, mas a teoria do Big Bang ainda é a mais aceita porque ela basicamente dá o respaldo de que uma coisa deu início a tudo. E isso não seria Deus? Mas a questão não é que a gente vai entrar na questão mais religiosa, mas eu queria dizer que a ciência e a religião, elas sempre estiveram juntas. Elas deram origem a muitas teorias que hoje a gente consegue pegar medições. Não, né, Jay? Sempre, ultimamente não muito, né? Mas... Claramente a Terra plana é plana. Você sabia que a teoria mais aceita é que provavelmente o nosso universo é um universo plano? Eu tava tentando montar o palco primeiro. Vamos montar o palco. O porquê que eu gosto muito de explicar da história da evolução do universo, né? Que você tem o período inflacionário, ele começou a acelerar e se expandir. Sim. Essa expansão teve um pico, aí ela ficou mais devagar. E depois ela ficou mais rápida de novo. Ele mostra pra gente que existem forças que a gente não entende direito ainda, que influenciam na velocidade com que o universo se expande. E essa velocidade, ela pode mudar com o tempo. Então já teve momentos da história do universo onde ele se expandiu cada vez mais devagar. A gente, pelo menos é o que mostra pra gente as nossas medições mais acuradas da expansão do universo, é que essa velocidade com que o universo se expande, não só ela tá aumentando agora, mas ela já diminuiu outrora. Então ela não é constante. Existe uma tensão muito grande entre a força gravitacional e o que a gente chama de energia escura. Energia escura é a expansão do universo, pode falar de um jeito ou do outro, mas existe essa energia, essa vontade do universo de se expandir, e existe a gravidade, e essas duas coisas, elas são contrárias uma à outra. Um tá tentando fazer as coisas ficarem cada vez mais juntinhas, outra tá tentando fazer as coisas ficarem cada vez mais espalhadas, e a consequência disso é essa variação na velocidade com que o universo se expande. Então, hoje a gente tem que o universo está se expandindo e essa expansão está aumentando. E a gente projeta que essa expansão vai continuar aumentando, até que essas coisas estejam muito longe uma das outras. Mas a gente não sabe direito quais forças cósmicas talvez façam essa expansão diminuir de novo, como já aconteceu antes, né? Se a gente pensar nisso, teoria do Big Bang, que toda a matéria estava concentrada e está se expandindo. Essa matéria, essa quantidade de matéria é a mesma. Não foi criado mais matéria. Não tá se criando matéria nova nas bordas do universo. É simplesmente a mesma matéria que tá sendo expandida. Eu vou dar um exemplo mais simples, porque a gente sempre tá falando de tipo, matéria escura, energia escura. Isso que o Lucas falou de tipo, a gravidade e a energia escura são duas coisas opostas. A gente pode achar que tá até muito longe da gente, mas não tá. O nosso Sol, ele funciona a partir de duas forças opostas, que é a termodinâmica e a força gravitacional. Ou seja, o nosso Sol, ele vai acabar se expandindo. Ele tá ali dentro gerando muita energia por causa da termodinâmica, certo? Ele tá consumindo matéria, produzindo energia. O problema é que ele é um
um objeto que tem muita matéria, ele é muito denso. Então, consequentemente, ele iria explodindo e espalhando matéria, explodindo e espalhando matéria, que é basicamente isso que está acontecendo com o nosso universo. É como se a gente tivesse tido ali dentro uma força, uma termodinâmica, tipo a força da termodinâmica muito forte ali de aquecimento que teve a explosão, né? Só que tem alguma coisa ainda puxando a gente pra fora. Então a gente pode achar que, ai, nossa, energia escura, matéria escura são concepções muito abstratas, mas não, isso acontece já dentro do nosso Sol, caso você queira ter um exemplo mais próximo. Mas o que eu quero dizer é que é o seguinte, é que essa matéria, mesmo quando a matéria é consumida, entre aspas, porque ela não é consumida, ela é transformada. Transformada. A matéria, uma partícula que é quebrada e vira outras partículas. Sim, o Sol é um bom exemplo disso, né? Porque Isso. vai se transformando em matérias mais pesadas, né? Sim, sim. Não, e o que ele emite também, né? Tipo, ele tá emitindo também fótons e não sei o que. Tipo assim, essas partículas, elas não estão deixando de existir, elas estão se transformando em outras partículas, quebrando, e isso eu tô falando. Se a gente pensar nisso, vai chegar uma hora que não vai mais ter matéria suficiente para ser expandida. Se ela vai ter um limite, ou não. Eu não sei te dizer. Exatamente. Tem uma coisa que a galera esquece, mas que é uma consequência do fato de que o universo está se expandindo em uma velocidade cada vez mais rápida, é que a gente tende a pensar que se você fosse colocar toda a matéria e a energia do universo em um baldinho, esse baldinho seria constante durante toda a história do universo. Mas ela não é. Não é pra ser. Pelo fato do universo se expandir, o que acontece é que as partículas viajando através do universo em expansão por muito tempo, elas ganham energia. E parece, não, o Lucas tá falando algo que vai contra a ciência, faz contra as leis da física, mas não é. As leis da física, elas mantêm a energia de um sistema constante se o espaço não está em expansão. Quando você introduz um espaço que está em expansão e essa expansão acelera com o tempo, você automaticamente introduz a possibilidade de você aumentar a energia da matéria que viaja através desse espaço. Mas você precisa de muito tempo, viajando em um espaço muito grande. E muito espaço. Muito espaço para você conseguir ganhar uma quantidade de energia considerável. Mas se você for somar toda a energia do universo, ela não é constante durante a história do universo. Ela aumenta. Isso é muito doido. Mas não a matéria, mas a energia. Não, os dois. Matéria e energia é a mesma coisa. Os dois. Porra, aí você me fudeu. Aí você me perdeu. Aí tu me perdeu aí na premissa. Aí é Deus. É Deus. É Deus, mamãe. É isso aí, essa é a explicação. A mesma coisa que eu digo é que você pode transformar matéria em energia. Isso Existe uma quantidade limite de quanto energia você pode transformar a matéria. Então você pode, em teoria, converter todo o valor de matéria em energia e somar toda a energia no universo. Essa energia, ela serve um baldinho. Mas se você olha pra história do universo, o baldinho tá crescendo, cara. E outra coisa, é a mesma coisa quando a gente fala de dissipação de energia. Porque a gente perdeu energia. Na verdade, a energia se transformou em um outro tipo de energia, entendeu? Então é basicamente isso. É como se você criasse mais energia, mas ela tá sendo transformada em outro tipo de energia. Mas no caso, no que o Lucas tá falando, não é a energia, é o nosso balde que tá aumentando e a gente tá acrescentando mais coisa. Não é ao contrário de que coisas estão sendo criadas. Não, a gente tá tendo mais espaço pra poder ter mais coisas. Lembra do Prêmio Nobel de 2012, que foi o Higgs? Não. Eu acho que eu não lembro nem o dia de ontem. O Prêmio Nobel de Física de 2012 foi o Higgs, que descobriu o Higgs de bóson, que é o mecanismo que a matéria ganha massa. Parte da consequência desse mecanismo é que o espaço vazio, ele tem energia. Mecânica quântica de campos, Isso. Ele nunca tá simplesmente vazio. E o vazio não é vazio, na verdade. Isso. Ele tá oscilando. Conforme o universo se expande, mais espaço você tem, mais energia oscilando dentro desse espaço você tem. A expansão do universo gera energia porque ela gera mais espaço que tá sempre oscilando. E esse mecanismo não só gera massa na matéria, mas é o mesmo mecanismo que dá energia ao espaço-tempo para que ele esteja sempre aumentando o baldinho, aumentando em quantidade máxima de energia que ele tem. Se a gente pensar, tipo assim, praticamente, não há espaço sem estar preenchido de matéria no universo. Seria isso? Não. Não é que ele não tá preenchido de matéria, é que o campo que permeia esse espaço tá oscilando. Você tem várias, o que chama de pseudopartículas, né? Que elas estão entrando e desaparecendo de existência, ou você pode pensar como se fosse o campo eletromagnético, o campo de força forte,
forte, campo de força fraca. Eles não estão simplesmente estáveis, eles estão oscilando. Eles são campos. Isso, eles são campos. Tá quase chegando na teoria das cordas, mas é um pouquinho antes disso. A partícula de Higgs, basicamente, é o que dá peso às coisas. Ele basicamente explica o que dá peso às coisas. Mas ele entra na mecânica quântica de campos, que é basicamente o nosso mundo, ele é formado por campos. E para que cada coisa exista, porque, por exemplo, a gente tem muitas partículas com números que são ridículos. Por que essas partículas, elas pesam isso? Por que elas têm essa carga? São números que não parecem ter coerência, entendeu? E daí tem essa teoria que o Higgs conseguiu comprovar com essa partícula, que é, quando você oscila esse campo, você tem massa. Então, a massa, na verdade, é um campo específico sendo oscilado. Assim como a força eletromagnética. O que vem da força eletromagnética? O fóton. Quando você balança oscila o campo da força eletromagnética, você emite o fóton. Então, da força gravitacional, pode ser a massa, né? Que a gente viu aí com o Higgs. E por aí vai. Força forte, força fraca. É assim que a gente tá falando dessas forças, porque são as 4 forças centrais da física, né? Legal. Mas vamos pro macro, que é o que a galera quer saber. Se eu fosse uma partícula, eu estaria preocupadíssimo agora. Eu estaria muito preocupadíssimo. Não, mas é muito louco isso que a gente tá falando. A gente tá falando que, tipo assim, que existe uma forma de energeticamente você fazer uma massa aumentar, entende? E é muito coerente, tá? Faz muito mais sentido. Quando você passa da linha de tipo, isso é muito difícil, e começa a meter a cabeça ali e tentar entender, aquele negócio, ele parece tão... Só pode ser desse jeito, entendeu? Porque nada mais faz sentido, a não ser que um campo esteja sendo oscilado para ter uma partícula. Eu gosto de entrar na ideia de que existe uma consequência muito drástica da expansão do universo estar se acelerando, que é uma das 3 possíveis mortes do universo, que é o Big Rip, que as coisas vão se acelerando cada vez mais distantes, conforme que o universo vai ficando cada vez mais desconectado. Então, aos poucos, as galáxias elas vão se expandindo cada vez uma mais longe da outra, e talvez uma tá no caminho da outra, elas vão se colidir, como a nossa galáxia vai se colidir com a de Andrômeda, mas no macro mesmo, as galáxias vão ficando cada vez mais longe, cada vez mais longe, cada vez mais longe, até que vai chegar um momento que elas estão tão longes que você vai praticamente estar em um universo isolado. Se você tá numa galáxia, você jamais vai descobrir as outras galáxias. Você vai estar tão longe delas que a luz dessa galáxia, das outras galáxias, jamais chegará na sua. O universo está se expandindo tão rápido que as luzes das outras galáxias não conseguem chegar na sua. Era dos buracos negros, basicamente. Você nunca vai descobrir que existem outras galáxias no universo. Toda a galáxia vai ser fundamentalmente como um universo isolado, né? Porque elas existem no mesmo universo, mas elas não têm como se comunicar ou como influenciar umas às outras, nem sequer descobrir que uma existe, que a outra existe. Cada uma vai ser como uma ilha separada pra sempre uma da outra, né? É muito triste isso. Eu não acredito muito no Big Rip, não. Tem teorias que dizem que o universo é assim, né? Que existem diversos universos. Isso. É que eu acredito que a gente seja cíclico mesmo. Eu acredito muito mais no Big Bounce. Você tem fé? Mas você tem fé? Eu tenho fé de que eu acho que a gente vai e volta, infelizmente. É tipo aquela pessoa, né? Pô, como é o nome? A galera que acredita em reencarnação. Pô, já tô vivendo mal nessa vida. Eu vou ter que voltar e viver mal de novo. Vai ter, sim. Esse universo que a gente tá já é, sei lá, o 59º já, né? Porra, as pessoas já tiveram os mesmos pensamentos que eu tive, que saco. Não, mas aí é o que eu sempre falo. Física é uma questão de fé, nada mais isso. Mas é. Voltando aqui no Big Rip. Então a gente começa com as galáxias, né? Que elas vão ficando muito distantes umas das outras e elas não têm como se comunicar, nem sequer descobrir que uma ou outra existe, né? Se a gente continua aumentando a velocidade com que o universo se expande, né? Assume que ela vai continuar aumentando, chega uma hora que a galáxia não consegue girar o suficiente pra se manter as estrelas perto uma da outra e formar a galáxia. Elas vão girando em torno do mesmo centro, mas cada vez uma mais longe da outra, cada vez uma mais longe da outra. Exatamente, até se soltar, né? Até se soltar. E você entra na era das estrelas isoladas. Cada estrela indo pra uma direção diferente, até que as estrelas estão tão distantes uma das outras que se você tá em uma estrela, você não vai ter mais nenhuma outra estrela no seu céu, né? É o período da noite escura. Você vai estar em um planeta, você vai estar orbitando uma estrela, mas você não vai mais enxergar nenhuma outra estrela, porque vai estar todas muito longe da sua, até um momento onde nem sequer o planeta consegue estar mais em torno daquela estrela, e depois disso nem sequer a estrela consegue se manter mais estável, e daí
aí você entra finalmente na grande morte escura, onde a única coisa que tá realmente emitindo luz no universo são os buracos negros que ainda conseguem consumir alguma coisa em torno deles e emitem radiação, e algumas estrelas vermelhas mortas, né, estrelas marrons mortas, que já morreram e continuam emitindo algum tipo de radiação baixa. Porque a estrela não vai nascer mais. Sim. No sentido de, tipo assim, daqui onde a gente tá agora, vão nascer mais estrelas porque o universo tá nessa transa muito louca e coisas se batendo, etc. Tem muita energia pra gastar. Mas eu acho que nesse momento onde que o Lucas tá falando, já não tem mais o que friccionar ali pra sair alguma coisa, né? Então, tudo que restou tá meio que morrendo. E aí, o que a estrela faz? É um grande, né, forno de transformar e soltar energia, transformar essas substâncias em substâncias cada vez mais, em matéria mais pesada. Pelo que eu entendi, as maiores estrelas conseguem ter a densidade para se transformar no buraco negro, se torna um buraco negro. Ou numa estrela de nêutrons. Ou aquelas que não têm simplesmente vão apagar. Se você pensar bem, o buraco negro também vai ter um fim, entende? Também. Vai chegar uma hora que... Sim. Ele vai ficar só emitindo radiação e ele não vai conseguir mais fazer nada. Primeiro você entra na era em que as estrelas não conseguem mais se formar, o espaço expande tão rápido que o gás não consegue se consolidar em um ponto denso o suficiente para formar uma estrela. Depois você entra na era em... Isso, trilhões e trilhões de anos, a gente estima de coisas de vida do universo à oitava, de tão longe que a gente tá disso, né? Vai embora. E depois disso, a matéria não consegue mais se formar tão bem, então os átomos não conseguem mais se juntar. Eles vão estar tão separados. Isso, lembra que o Real tava falando que o átomo, a diferença entre o núcleo e a nuvem de elétrons é gigantesca? Imagina isso, não tem mais como formar átomo nenhum, porque tá tudo muito espalhado, já era. Os átomos estão tão longe um do outro que eles não se ligam mais. Fica só partículas espalhadas pelo universo todo, uma tão distante da outra que simplesmente nada vai acontecer. Vai ficar simplesmente tudo parado. E a ideia é que se você colocar gás dentro de uma caixa fechada, então você vai lá e joga, sei lá, gás carbônico dentro de uma caixa fechada, e você dá tempo suficiente para esse gás, ele se torna tão espalhado que ele é quase uniforme. Ainda vai ter alguma oscilação ou outra em alguns cantos, porque a sua caixa tem um limite, né? Ela tem pontas, ela tem arestas, ela tem paredes, então ainda vai ter bastante oscilação, mas com muito tempo essas oscilações vão desaparecendo e o gás se espalha ao máximo, né? Todo lugar que você olhar, estatisticamente idêntico, né? Ele tende à sua média. E isso aconteceria com o universo, mas porque as coisas estão tão espalhadas que elas não se ligam, não se conectam mais. Isso seria o que a gente chama de a morte termodinâmica do universo, porque você não tem mais calor. A vibração das partículas, elas não interferem mais uma nas outras. Uma partícula vibrando tá tão longe da outra partícula que ela não vai fazer com que a próxima vibre também. Então o universo tá inteiro congelado. Não existe mais tempo, não existe mais mudança, não existe mais movimento. E é no calor no sentido de termodinâmica e não no calor de sentido energia, porque a gente ainda tem resquícios de energia aí sim, tá? Mas você não tem mais nenhum tipo de influência em uma matéria da outra. Também é a morte da causalidade. As coisas não causam mais nada. Todas as coisas possíveis, na sua última medida, estão completamente isoladas. É uma morte muito triste se você parar pra pensar assim. Porque é um universo muito grande pra simplesmente parar. Né? E daí vai ficar o universo inteiro ali parado, sem fazer nada com ele. E é por isso que eu acredito muito mais na teoria oposta ao Big Rip, que é o Big Bounce, que é uma teoria alternativa ao Big Bang, que vai sugerir aí que o nosso universo ele vai viver em ciclos, em expansão e contrações infinitas. Então pega uma bola, e daí você aperta essa bola, tira todo esse ar dessa bola e depois você solta. Daí a bola ela vai se contrair de novo, certo? Tipo, se descontrair de novo, ela vai voltar ao normal. Se expandir. Isso. Então, ela entra aí num ponto de alta intensidade, que a gente chama de Big Crunch, e em seguida ela vai rebater, que é o Bounce, em uma nova expansão. Eu acredito bastante nela, porque, assim, pelas medições que a gente vai vendo, eu acho que esse nosso universo, ele não tá aí de hoje. Entendeu? Não foi tipo só um Big Bang e agora a gente vai expandir até morrer. Eu acho que isso já aconteceu mais vezes e que vai continuar acontecendo. Porque na minha cabeça, eu não acho que do nada surgiu um ponto e deu uma puta explosão e foi pra sempre. Pra mim, eu acho que esse negócio é cíclico, que existe uma coisa que ela vai renovando sempre, que tudo isso que a gente tá aqui agora vai se renovando, vai virando a mesma coisa e vai... Você tá falando que vai ter uma J no próximo universo, é isso? Não necessariamente, não significa que o universo vai se repetir, né? Significa que ele vai se contrair e se expandir de novo. Expandir de novo, e vai se formar cada vez de uma forma diferente, né? Isso. Vai ser a Jay com a voz do Andrei. Vai. Criou o podcast Mundo Cético Confidencial. Mas, Jay, de qualquer forma,
aconteceu a primeira vez isso, né? Sim. Sim, então, tipo, é que pra mim, o Big Rip, ele não se acaba em Big Rip. Pra mim, ele volta, entendeu? Então, pra mim, existiu várias vezes a mesma coisa. E eu acho que é porque, de acordo com a teoria das cordas, que eu acredito um pouco mais nela, pra mim é muito absurdo, de novo, a gente não entender por que as coisas são do jeito que elas são. Por exemplo, por que o elétron tem o valor que ele tem? Por que o próton tem o valor que ele tem? E por que os dois têm um valor exato pra que a força entre os quarks, que é, se eu não me engano, a força fraca entre eles, ou a força forte entre eles, não se colapsem e que exista um hélio, que exista um hidrogênio, entendeu? São valores muito, assim, acertados e são valores esquisitos demais pra que isso aconteça. Então, pra mim, as coisas estão se organizando, se reorganizando o tempo inteiro, entendeu? Imagina a Jay indo atrás do hidrogênio e fala: hidrogênio, por que você tá aqui, hidrogênio? Hidrogênio, me larga todo dia essa porra, para de me seguir. Eu com os meus cachorros. Você tá bem? Você bebeu água? Usa suas palavras, por favor, me diga. Me larga, Jay, pelo amor de Deus, me deixa ser o hidrogênio. Mas aí, por exemplo, esse do Big Bounce, né? Bounce é de né? Vai pular não, esqueci a palavra. Big Pogobol. Obrigado. Rebate. É de rebater, né? Ele tem um muro, vai bater no muro e vai voltar, né? Pô, adoraria que fosse isso, né? Porque realmente, o que o Lucas falou, concordo, né? Esse Big Ripple, ele é tipo assim, tu derramar o leite, não volta mais, né? É aquilo, tipo, e pô, aí tu fica triste, né? Mas o Big Bounce, ele dá uma esperança, mas tem coisas na física que sustentam essa hipótese de alguma forma, ou é só a nossa vã esperança tentando sobreviver ao inevitável fim? É porque, tipo, nenhuma dessas a gente acha que pode acontecer de verdade. São todas especulações. Assim como o Big Bang. Então a gente pega a partir de teorias e vai, como é o nome? Expandindo, explanando. Generalizando. Isso, exatamente. Mas eu acho que existem indícios, assim, que a gente pode se apegar, assim, se você quiser ter esperança, que o universo vai voltar. O primeiro indício disso é que o universo já acelerou em diferentes velocidades antes. Então certo. Ele já pisou no acelerador e já largou o acelerador antes. Entendi. Isso, pra mim, indica um começo de um ciclo. Né? E se ele já acelerou muito antes, depois acelerou menos, agora ele tá acelerando mais, talvez no futuro ele acelere menos, né? Mas talvez não tem freio, né? Também. O segundo indício disso, de que pode ser que role o Big Bounce, é o fato de que você pode modelar o universo através das bolhas de espaço entre as galáxias, o que a gente chama de grandes vácuos. Existem grandes vácuos cósmicos, regiões do vácuo que não tem nada. Não tem absolutamente nada. É extremamente pouco denso. Se você olha para a expansão do universo, parece que o universo é queijo derretido, sabe? Da pizza. Que ele vai se espalhando e as galáxias vão se alinhando uma com as outras. Isso, forma como se fosse um grande queijo derretido, assim. E tem com espaços entre eles. Essas bolhas, esses espaços, né? São onde o espaço estaria se expandindo mais rápido. A expansão do universo não seria uniforme. Então, se você tem cantos do universo que se expandem em velocidades diferentes, você tem a possibilidade de que um desses grandes vácuos se expanda muito mais rápido que os outros e acabe empurrando toda a matéria para um canto só. Isso ajuda a gravidade, porque quando a matéria se empurra para um canto só e esse canto se torna mais denso, as coisas estão mais perto umas das outras, dá mais chance para a gravidade capturar uma coisa com a outra, as galáxias se juntando, as grandes... não são colônias, mas as grandes estruturas de grandes galáxias do universo irem se aglomerando uma nas outras, né? Seria um pega-mosca. Isso. Imagina esses espaços como grandes bolhas, e uma bolha tá mais rápida que a outra, então acontece que a matéria entre as bolhas acaba se juntando meio que sem querer. Isso já foi medido. Quando você olha vocês já viram aquele mapa da temperatura do universo, e que você vê que são vários... essa é uma medição, a gente conseguiu medir isso, que o nosso universo ele não se expande na mesma velocidade certa, tipo, na velocidade igual em todos os pontos, porque a gente tem temperaturas diferentes no nosso universo. Então, aquele mapa que você vê, que é meio verde, vermelho, que é a radiação cósmica de fundo, a medição, que é a radiação cósmica de fundo é a medição da temperatura do universo. Isso já mostra essas bolhas que o Lucas tá falando. Já mostra que, tipo, existem lugares que não crescem, que não seguem com o sistema, que é o nosso universo, igual ao sistema geral. A radiação cósmica de fundo, que a gente chama de CMB, né, a Cosmic Microwave Background, ela é uma medida de
de qual era a temperatura do universo quando a inflação aconteceu, no momento que acontece essa inflação. Se você ligar o seu rádio agora sem pegar nenhuma estação, o que você tá pegando é o eco de quando rolou a inflação no universo. E é onde estava mais frio, naquele momento que rolou a inflação, corresponde a grandes vácuos cósmicos hoje. Isso. Grandes vácuos cósmicos de tamanhos astronômicos. E esses grandes vácuos continuam sendo muito mais frios que o resto e se expandindo muito mais rápido que o resto. Eles não estão na mesma velocidade. Então isso dá uma esperança que as coisas se juntem no futuro. Mas você sabe que uma teoria não exclui a outra, né? Tipo, pode acontecer. Sim. O balsam várias vezes até chegar uma hora que... Eu acredito nisso, mas eu acredito também numa outra teoria que, nossa, ia ser muito legal se acontecesse, mas eu não acho que vai de encontro exatamente com isso que o Lucas tá falando, que é o decaimento do vácuo, né? Que basicamente que sugere aí que essas bolhas aí que o Lucas tá falando, ele não é um vácuo perfeito, ele não é um vácuo estável. Na verdade, a gente chama isso de falso vácuo, né? Que em algum momento a gente pode decair para um verdadeiro vácuo. Que é um vácuo mais estável, entendeu? Então, tipo, imagina que você tá ali... Lembra daqueles... Ai, como é que eu vou dar um exemplo mais fácil sem ser o gráfico? Já viu aquele gráfico que é uma montanha, um pico? Daí tem uma bolinha em cima do pico e uma bolinha que não tá tão em cima do pico. Daí pergunta, qual é a bolinha mais estável, qual é a bolinha mais instável? Então, tipo, é como se esses vácuos que a gente vê... Nossa, mas é zero que eu tiro nessa prova, certeza. É aquele meme da criancinha apontando com 2 tubos com água. Qual que é que tem mais água? Você é burro. O Andrei deitado Cuidado. debaixo do morro, ele tá descansando e muito mais feliz do que o Andrei que subiu lá em cima do morro, tá na ponta do morro se equilibrando pra não rolar. Perfeito. Isso, pronto, é isso mesmo. Eu ia dar o exemplo de, tipo, você tentar equilibrar uma caneta na ponta do seu dedo, entendeu? Tipo, ela vai estar em equilíbrio instável, mas em determinado momento, na hora que você consegue equilibrar ela tá ainda no equilíbrio instável, porque qualquer mexidinha que você der, ela ainda vai tombar. Então é basicamente isso, a gente tá ali num vácuo que ele é um falso vácuo e que em qualquer momento ele poderia escorregar ali para um vácuo verdadeiro. E aí, esse negócio pode ser catastrófico. Eu já vou dar um nome pra esse fim de universo. Vai ser o Big Chupão. Vai ser isso, então. É isso? Acabou. É isso. Eu não sei. A gente não sabe o que pode acontecer, né? Só que, enfim, essa bolha de verdadeiro vácuo aí, ela pode se expandir na velocidade da luz, cara. Então a gente tá lá de boas e de repente, cai no vácuo verdadeiro e expande na velocidade da luz. E dentro dessa bolha a gente não sabe como é que as leis da física, elas se comportam. Então a gente não sabe o que pode acontecer. Assim, porque a gente pensa na velocidade da luz como algo extremamente rápido, mas se a gente pensar em termos de universo... E não chega aqui nunca. É lenta pra cacete, né, cara? Não chega aqui nunca. A grande piada cósmica é que a gente consegue ver bilhões de anos no passado e projetar bilhões de anos no futuro em distâncias tão grandes, mas tão grandes que nem se a gente fosse mais rápido que a velocidade da luz, a gente jamais alcançaria. É uma grande piada, uma grande, tapa na nossa cara. Se você tivesse tecnologia suficiente, você não conseguiria ver, porque simplesmente não há luz, né? Cara, eu não sei se a gente um dia vai chegar numa tecnologia dessa, porque é aquele negócio que o Lucas estava falando no começo. A gente precisa de gerações e gerações e gerações com esse mesmo foco, com esse mesmo objetivo. E eu não acho que o objetivo da Terra vai ser querer saber uma coisa tão longe, vai ser querer sobreviver, porque a gente já tá se acabando mesmo. Existe também um terceiro indício que o Big Bounce pode acontecer, André, e aí é tipo física totalmente especulativa, tá? Mas todas as vezes que a gente observou, tanto na natureza quanto em laboratório, a transformação de matéria em energia, energia em matéria, quando a gente transforma energia em matéria, a matéria ela vem em par. Você transforma em matéria e antimatéria. Você não tem como gerar um elétron. Você gera um elétron e um antielétron, que a gente chama de pósitron. Você não tem como gerar energia com matéria sem que você use matéria e antimatéria se cancelando também. Então, energia vira matéria e antimatéria e você pode juntar as duas de novo e voltar a ser energia, entendeu? Não existe processo que a gente conheça na natureza. E se existir, é completamente o oposto de como a gente entende a física, sem que a geração de matéria também não gere antimatéria. Até aí tudo bem, né? Só que quando a gente olha pro universo, a gente não vê antimatéria. Não existe. É aniquilada. Aí a gente tem um problema.
Se a geração de matéria exige a geração de antimatéria, onde é que tá a parte do universo feito de antimatéria? Sacou? Metade do universo era pra ser antimatéria. E a antimatéria é aniquilada, cara. Aí vai ter a dimensão que é todo mundo do mal. Não tem nada a ver. Outra dimensão. Uma das formas do Big Crunch acontecer, que é totalmente fora da casinha, tá? Mas uma das formas do Big Crunch acontecer é que muito longe da gente, muito distante do universo observável, que o universo é muito maior que o universo observável, existe a segunda metade do universo que é feita de antimatéria. Então, uma hora, a matéria e a antimatéria iriam se colapsar uma na outra e se aniquilarem toda em energia de novo. Essa é uma forma do Big Crunch acontecer. Eu não acredito muito, não. Mas já tiveram essa ideia. Eu não acho. Você orou hoje, Deus falou que não rola isso aí, não. Eu acho que, tipo, lendo assim. Eu fielmente acredito no Big Bounce, porque eu acho que a gente tem mais evidências. Evidências, entre muitas aspas, tá? Isso sou eu falando. A galera mediu uns negócios, ela chegou numa conclusão que não me parece tão ruim. Mas, tipo, essa última do Lucas falando, eu acho que é uma coisa. Não sei. Não acho que vai ter um outro lado do universo não, feito de antimatéria, mas enfim. Mas sobre isso que o Andrei puxou isso aí, sobre o final triste do universo. Mas, Andrei, se você pensar bem, cara, o universo é triste. Desde a criação, tudo aquilo que você fantasia sobre o universo da sua infância, quando você começa a entender, a estudar um pouco sobre isso, você vê que não é, cara. Tipo assim, você pensa, né? Nossa, né? Outras formas de vida, outros elementos. Aí os caras apontam os telescópios e falam, não existem outros elementos. São os mesmos no universo inteiro. São os mesmos. Eles agem do mesmo jeito em todo o universo, sabe? E tudo, tipo assim, é tudo igual, entende? Eu vou um pouquinho contra isso do Hell, de tipo, a gente não poder especular e não poder falar isso nos livros, principalmente de ficção científica, porque muitas das ideias extrapoladas dos livros de ficção científica se concretizaram na ciência de fato. Um dos exemplos é o Edgar Allan Poe, quando ele escreveu Eureka, que foi o último livro dele, e ele foi totalmente rechaçado. Tipo, não, você tá falando aí é lorota, você não tá falando coisa que é nada a ver da sua cabeça. E ele era o quê? Um escritor de terror, horror? É bom, né? Veio da cabeça dele, né? Só que daí, quando você vai ler o que o cara tava escrevendo, ele literalmente resolveu o paradoxo da noite escura, de que é, porque se existem tantas estrelas no céu, por que a gente não vê o céu aceso? Por que a gente vê o céu escuro? Simples, a luz não consegue alcançar a gente, porque tá muito distante. E ele falava isso em Eureka, e eu acho que menos de 5 mil livros foram imprimidos, que ele morreu logo em seguida, né? Mataram ele. Descobriu a verdade. Outra especulação aí. Então eu acho que, tipo, a gente fala de coisas bonitas, de elementos sendo criados, de vida fora da Terra, etc. Muita gente me critica porque eu falo, não acho que exista vida fora da Terra além de micróbios e etc. Mas eu falo que isso são evidências que trazem pra gente, né? Evidências científicas que a gente vê em papers, etc. Só que eu não acho saudável a gente não especular, porque a partir da especulação disso que a gente tá fazendo aqui hoje, que algumas coisas elas podem sim se concretizar. Vai um cara que, sei lá, o novo Einstein do rolê e ouve a nossa história de doida aqui e de repente tem uma ideia que pode solucionar. Então eu não sou contra isso, mas quando eu falo de evidências científicas é no que eu acredito, no que eu li, no que meu cérebro consegue entender. Eu acho que vai sair daqui, o Big Chupão ele vai alçar novos ares aqui. Universo plano, né? O universo plano. Eles vão adaptar agora, já pensou? Você estava se adaptando essa teoria? Tipo, não, existe esse universo, mas ele é plano. Essa é... Caralho. Aí nós falamos, não, é redondo sim. É o universo. Só quero fazer um complemento nisso que a Jay falou, que eu vou adotar aqui a terceira via aqui. Entre o Hell e a Jay, assim. Que eu acho que é aquele sentido, tipo assim, é legal a especulação, etc e tal, mas acho que é importante a gente lembrar que todas essas discussões são de natureza, desde que a gente, né, ganhou consciência, mas que todos esses detalhes ganharam forma, textura e cor
dos últimos 100 anos, né? Sim. Daqui a 100 anos, Sim. que será que a gente vai descobrir que, assim, levando em conta que a gente não se destruiu ainda no processo, né? Então, se a gente continuar num avanço tecnológico de sensores e etc e tal, talvez a gente tenha respostas que imagina, o cara 100 anos descobrindo esse podcast, escutando, caralho, os caras são muito otários. Eles acreditam que o espaço é feito de éter. Com certeza. Mas, Andrei, você mesmo tava falando, tipo, mas a gente tá falando de partículas. Não é disso que a gente tá aqui falando hoje. Mas é exatamente disso que a gente tá falando aqui Ninguém hoje. se importa com partícula, Jay. De partícula que se foda, partícula. Não, presta. Tipo, É a parte. Porque tudo é partícula, porra. Exatamente. É fé! Acredita! E outra coisa, uma das maiores questões da física, principalmente, que a gente tá falando assim, se desenvolveu nos últimos 10 anos, principalmente por causa de Einstein, isso é verdade. Não que eu gosto muito dele. Mas enfim, agora a gente tem um grande problema que é a mecânica quântica e que é a mecânica, tipo, que é a coisa grande e a coisa pequena, que é a relatividade. As duas coisas, elas não dão certo juntas. A gente não consegue encaixar as duas teorias juntas. E esse é o grande problema do momento da física que a gente precisa resolver. o próprio modelo padrão que, em teoria, né, ele funciona, ele é feio pra caramba. Ele tem um monte de pormenor que você olha... Uns remendo que remendo. É uns André, o remendo. modelo padrão é aquela casa que tem 200 anos, já teve 20 donos, e você, tipo, cada vez que você tira um remendo, você descobre que tinha um remendo debaixo do remendo. Pra fazer É a funcionar, casa Winchester. O dono não quer reformar, né? Aí os inquilinos cada vez mais arrumam... o universo com certeza não segue o modelo padrão, sacou? A gente tá forçando a barra ali porque a gente não consegue entender direito. E falando sobre Big Crunch por aí, gostaria apenas de aproveitar esse pequeno espaço entre blocos para falar e relembrar da nossa parceria com a Alura, que está acontecendo nesse exato momento e que está dando 15% de desconto na matrícula. A maior escola online de tecnologia desse nosso Brasil veranil está, oferecendo esse desconto, e o máximo que você precisa fazer é clicar no link que a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais e também no nosso site. Nosso site voltou com tudo e agora pode ser acessado, mundofreak.com.br. A gente tem lá no post desse episódio o link e o cupom de desconto para você aproveitar e aí, quem sabe, aproveitar esses finais de ciclo e reinício dos novos para você começar com tudo. Gostou? Então vai lá, acessa o nosso site e vamos voltar para falar aqui do fim do universo, que ainda não acabou, mas vai acabar em breve. Então, vambora! Eu queria trazer aqui pra nossa discussão 2 outras formas do universo morrer, antes da gente terminar. E uma delas eu acho a mais legal de todas elas. E é uma que eu venho investindo meu tempo em estudar um pouco mais, de forma um pouco mais séria, lendo uns papers, tentando entender um pouquinho melhor. Existe uma morte matemática pro universo. E eu acho isso sensacional. Eu queria que o ouvinte, ele fechasse os olhos. Se você tá dirigindo, por favor, não faça isso. Bom, vamos salientar. E imaginasse um universo bidimensional. Então imagina que no seu universo ele só tem 2 dimensões de espaço e uma de tempo, tá? Então o universo que o espaço é bidimensional. Ele é um desenho animado. Você tem pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro. É aquele plano cartesiano bonito que você vê, que você estuda na escola. Pra cima e pra baixo, pra um lado ou no outro. E a gente vai colocar dentro desse objeto bolinhas. Então círculozinhos. Você tem nesse universo que ele é bidimensional círculozinhos. Alguns círculos são vermelhos e alguns círculos são azuis. Então, nesse universo você tem círculo vermelho e círculo azul. E toda vez que um círculo encontra com o outro, eles batem um no outro e mudam de direção como se fossem círculos de bilhar, bolinhas de bilhar em 2D, tá bom? Então, você tem círculos que ficam pairando pelo seu universo 2D, eles vão pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro, eles têm esses graus de liberdade e eles batem um no outro. Então, a bolinha vermelha bate na bolinha vermelha, a bolinha azul bate na bolinha azul e elas ficam se batendo uma na outra. Esse é um universo bem simplesinho e a única regra que a gente tem é que a gente vai conservar a energia nesse universo. Agora a gente vai adicionar uma limitação para esse universo, tá? A gente vai remover um grau de liberdade desse universo. A gente vai dizer que o seguinte, a bolinha vermelha, ela só interage com a bolinha vermelha. E o círculozinho azul só interage com o círculozinho azul. Então a gente ainda tem um espaço bidimensional, onde você só consegue ir pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro. Diagonal tá valendo, mas ele é 2 dimensões, universo plano. Mas dessa vez as bolinhas vermelhas, elas batem uma na outra, mas elas passam através da bolinha azul. A bolinha azul bate uma na outra, mas elas atravessam as bolinhas vermelhas. Azul e vermelho não se interagem mais. Então eu tirei esse grau de liberdade do meu universo. A vermelho só interage com vermelho e azul só interage com azul. Até aí tudo bem?
Perfeito. Agora a gente vai imaginar, paralelo a esse universo bidimensional, um outro universo bidimensional. No primeiro a gente vai deixar só as bolinhas vermelhas e no outro só as bolinhas azuis. Exatamente as mesmas regras. Matematicamente, o nosso universo onde só tem bolinha vermelha e o nosso universo que só tem bolinha azul, ele é o mesmo do que o universo que tem os dois, mas vermelho e azul não se interagem. Ter os dois universos em separado é o mesmo que ter os dois juntos, porque vermelho e azul não se interagem. Então, se você fosse separar entre dois universos e um universo só, é a mesma coisa, porque eu adicionei esse limite que azul e vermelho não se interagem. Até aí tudo bem? Ok, professor. Tá tudo certo. Agora imagine que a gente vai fazer isso com infinitas cores. A gente vai ter vermelho, azul, verde, amarelo, infinitos graus de cores. E você só interage com exatamente a mesma cor que você. Ter um universo mega colorido, cheio de bolinhas coloridas, é o mesmo que ter infinitos universos. Um pra cada cor, um universo do ladinho do outro. Então existem universos fantasmas. Não só fantasmas, a gente acabou criando, sem querer, uma terceira dimensão espacial, que é a dimensão de profundidade. O que tá na frente só interage com o que tá na frente. E o que tá atrás só interage com o que tá atrás. Perfeito. É a mesma coisa que dizer que azul só interage com azul e vermelho só interage com vermelho. O que tá na frente só bate com o que tá na frente e o que tá interage com atrás. Boa. Entendi. Você pode gerar um universo de dimensão maior. Então você pode gerar um universo de 3 dimensões espaciais usando um universo bidimensional com uma limitação. E o engraçado aqui é que eu adicionei uma limitação. Eu roubei o universo de um grau de liberdade. E o que aconteceu foi que ele ganhou uma dimensão espacial. A ideia aqui é que dentro de um universo bidimensional existe um universo tridimensional que é o equivalente àquele universo bidimensional, só que com uma limitação. A Jay tá maluca agora. Pode falar, Jay. É que eu acho que essa teoria, essa questão matemática, a morte matemática do universo, ela é muito parecida com o Big Bounce também, porque, tipo, você tá ganhando coisa, você tá reorganizando as coisas. Quando o Lucas fala tirar um grau de liberdade, é como se ele tivesse tirado, sei lá, uma vibração pra cima e pra baixo, uma vibração pro lado e pro outro. É uma coisa muito sutil, que é a mesma coisa se... Tá botando um cheat code aí, na verdade. Sim. Tô mudando a regra do universo, tô botando um cheat code. Então, é como se você pegasse a bolinha do bounce e jogasse na parede e ela quicasse num ângulo diferente, entendeu? Essa é a alteração do universo que o Lucas tá fazendo, que eu acho que vai muito de encontro. Vai dar tela azul essa porra, gente. Vai ser isso. Terminar em tela azul o universo. Deixa eu voltar aqui na minha explicação, então. Adicionando uma regra ao universo, você consegue fazer com que esse universo tenha uma pseudo-terceira dimensão. A gente foi de um universo que é bidimensional, pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro, pra um universo que tem 3 dimensões. Perfeito. Profundidade. Mas essa terceira dimensão, ela é emergente. Ela é uma consequência daquela regra de cores que eu adicionei. Então, existe uma equivalência entre o universo tridimensional e o universo bidimensional com regras. E a ideia aqui é que você pode continuar aumentando o número de dimensões que você tem. Assim como existe um universo tridimensional que equivale ao universo bidimensional com regras, existe o universo quadridimensional que equivale ao nosso universo tridimensional com regras. E assim você consegue continuar indo. Você pode ir adicionando regras ao seu universo que limita esse universo, mas vai existir um equivalente ao seu, que tem um grau de espaço maior, uma dimensão espacial maior. E a grande morte do universo espacial é que, como existe esse universo bidimensional equivalente ao nosso, algo muito grande possa acontecer nesse universo bidimensional, que significa que a forma com que a gente interage do nosso não aconteça mais. Por exemplo, digamos com que esse universo bidimensional ele tenha algum grande fenômeno que a gente não observou ainda, isso equivale a grande expansão do nosso universo acelerar muito, ou diminuir, ou a gravidade aumentar, ou a gravidade diminuir. E talvez possa acontecer ao contrário, o universo quadridimensional acontece alguma coisa nele que equivale ao nosso tridimensional. São como se fossem universos desconectados e equivalentes, mas o que acontece em um possa acontecer com o outro porque eles são matematicamente equivalentes. Então essas variações meio que inexplicáveis no nosso universo seriam consequências desses outros universos agindo em paralelo. Cara, na teoria dos 3 corpos tem muito isso, né? Tipo assim, tem uma civilização que vive de percepção de 9 dimensões, por exemplo, né? Isso. Então, tipo assim, eles têm muita vantagem, né, com relação a gente, que só percebe 4 dimensões, por exemplo. Teoria das cordas. Eu confio muito na teoria das cordas. Eu acho que vai dar certo um dia. Talvez
o universo que a gente percebe, né, nas 3 dimensões observáveis e na 4ª dimensão que a gente conhece, talvez ele tenha mais dimensões que a gente não perceba, né? E seja muito diferente disso que a gente observa, né? Mas até lá, até a gente ter condições de desenvolver um método de perceber essas novas dimensões, né? E é engraçado que elas estão uma dentro da outra, né? E quanto mais dimensões você tem, menor mais pra dentro você tá, não mais pra fora, né? Porque André, imagine uma esfera de diâmetro de 2 metros. Você sabe que o espiritismo gosta muito dessa ideia, né? Porra! Nossa, bebe, cheira dessa ideia pra cacete. Andrei, imagine uma bolota de 2 metros de diâmetro, tá imaginando? Perfeito. Agora imagine uma formiguinha que tá na superfície dessa bolota. Ela ainda consegue perceber que é uma bolota, porque é uma bolota de 2 metros. Agora imagine uma bolota que ela tem 1 bilhão de metros. Consigo imaginar muito bem. Eu sei exatamente quanto é 1 bilhão de metros. Exatamente. A formiguinha talvez já não consiga perceber a curvatura desse universo. Ele vai ser ainda curvado, mas ele vai parecer plano. Certo. Agora imagine um universo de diâmetro infinito. Eu tô imaginando, calma aí. Vai demorar um pouquinho, deixa eu... Calma aí. Dá um tempo. Processando. A ventoinha aqui ligou. Vai, continua. No universo de diâmetro infinito, a superfície desse universo, ela parece um plano constante, que nunca acaba. E provavelmente ele é na prática, né? Sim, e a ideia é justamente essa. Existe um plano infinito, que na verdade é a superfície de uma esfera de diâmetro infinito, e o universo 3D tá dentro dessa esfera. E imagine, então, que o objeto 4D estaria dentro desse espaço 3D, e o 5D estaria dentro do espaço 4D. Você imagina que o diâmetro dessas esferas e hiperesferas, elas são sempre infinitos, então você consegue imaginar um universo de dimensão maior, só que ele tá dentro do universo de dimensão menor. E a ideia que a gente chama de projeção aqui é que você está projetando um universo tridimensional dentro da sua esfera bidimensional, que é um plano. E o que acontece nessa esfera, na superfície dessa esfera bidimensional, está ocorrendo em paralelo com o que acontece com o volume dentro dela tridimensional. Elas estão sempre acontecendo em paralelo. Existe um conjunto de regras físicas que dominam e ditam o que acontece no universo bidimensional, equivalente ao universo tridimensional. São regras diferentes, mas são regras matematicamente equivalentes. E talvez algo grande aconteça nesse universo bidimensional que a gente só vai conseguir ver como parece pra gente aleatório, que a gente não consegue viver na esfera, na superfície da nossa própria esfera, né? Sim. A gente só consegue viver dentro da esfera. Ou ao contrário, algo aconteça dentro do universo quadridimensional que a gente não tem acesso, que ele é minúsculo, infinitamente menor que o nosso, tá dentro do nosso e interfira no nosso, né? Então a morte matemática do universo seria acontecimentos nessas outras dimensões espaciais das quais a gente não tem acesso. Ou seja, se chama morte matemática do universo, porque como ninguém entende matemática, a gente não sabe o que vai acontecer, é tudo muito arbitrário. Não, é porque a gente só vê 3 dimensões, é só por causa disso. Faz X no B em todas as questões e é isso, reza. É esse que você tem que responder. Bem assim, o cara apresenta todos aqueles cálculos matemáticos, você olha e fala, morri. Então, isso significa que não sabemos o que exatamente vai acontecer. Não, sim, mas eu entendo sim. Eu acho que parte dessa nosso encantamento com a física, nesse sentido e tal, é exatamente porque a gente cria sensores que são baseados muito em como que a gente interpreta o universo, mas tudo muito é uma percepção muito vã nossa, né? De que a gente não vai conseguir ter toda a percepção de todo o universo. Um bom exemplo disso é o cara lá que descobriu que hoje é usado, né? O sistema de você mapear o universo com as cores, né, cara? Com a espectrometria. E foi exatamente isso. Ele botou um prisma na luz do sol, botou O cara foi Newton, tá, gente? Só pra deixar O astrólogo. Foi um astrólogo, colocou um cristal. Um termômetro em cada feixe de luz que refletia do sol. Esse foi Herschel. De cores diferentes. E percebeu que cada cor daquela, né, do espectro de luz do sol, tinha uma temperatura diferente. Aí ele colocou um termômetro fora do feixe de luz e percebeu que era o que tinha maior, que mais esquentava, que era a luz ultravioleta que a gente não enxerga. Infravermelho, menino. Que ultravioleta?
É porque quando passa, ele ultrapassou o vermelho. Isso. E aí ele achou ali o espectro infravermelho, né? Que hoje a gente tem métodos que veem, né? Que mapeiam o infravermelho. E isso é um experimento que dá pra fazer, tá, gente? Em casa, você pega um prisma e dá pra medir certinho. Quem fez esse experimento foi Herschel e dá pra fazer em casa, é bem da hora. Era algo que não se tinha noção. Sim. E hoje a gente tem controles remotos por causa disso, né? Exatamente. É isso, essa é a noção legal. Você tem controle remoto e você tem também lentes que mapeiam o universo inteiro. Né? Exatamente. Mas eu tô aqui do controle remoto. Esse aí é da hora pra caralho. Esse aí é legal. A gente só tem que tomar cuidado quando a gente fala que na física as coisas parecem que fazem sentido e parecem ser de propósito por causa do princípio antrópico, né? Sim. O princípio antrópico, ele diz pra gente, só vai existir um ser capaz de pensar no universo quando o universo tem um nível de coesão suficiente pra gerar esse tipo de pessoa. Então, se você tem infinitos universos, mas só um dele tem regras coerentes o suficientes pra gerar um ser pensante que pense sobre o universo, não vai ser surpresa se o ser pensante estiver nesse universo capaz de gerá-lo, né? Então, seria a ideia de que você só vai encontrar vestígios de universo que sobreviveu pra você encontrar os vestígios dele. Os universos que não sobreviveram, você não vai encontrar os vestígios dele, né? O que você tá falando de maneira muito complexa, na verdade, é o argumento mais básico que um religioso dá pra que tudo foi engendrado por Deus. Que é o sentido de, pô, mas se a gente tá aqui é porque Deus fez, né? Porque senão... É aquela coisa do tipo, olha, o planeta, ele foi construído pra gente. O nível de oxigênio é perfeito pra gente. Não, quer dizer, não foi a gente que evoluiu pra suportar esse nível de oxigênio ou a falta dele, né? Foi porque Deus construiu essa casa, né? Em planetas onde não há como a vida evoluir, você não vai ter vida que vai ter evoluído pra entender que não há vida que não vai ter como evoluir. Se minha mãe tivesse roda, ela seria uma bicicleta. E essa piada não posso mais fazer porque agora as pessoas conhecem minha mãe. Então, se meu pai tivesse roda, ele seria uma bicicleta. Exatamente esse o pensamento. E aí, né, nada dá em nada, então, e etc. Eu me agarro a querer saber do porquê esses valores são esses valores, por que as coisas são assim, sabe? E eu acho que tem muita resposta, eu acho que vai vir muita resposta da teoria quântica de campos e da teoria das cordas. Então, se vocês querem viajar mais um pouco aí, já indico essas duas vertentes aí que são bem legais. E existe mais uma morte do universo que eu gostaria de mencionar, essa daqui bem mais rapidinha do que a outra, que é a morte do grande buraco negro. Eita. A ideia é muito simples, né? A gente tem um limite de quão rápido um buraco negro consegue crescer. Esse limite se dá porque quando a matéria tá caindo no buraco negro, ela não cai de ponta, né? Ela vai orbitando ao entorno do buraco negro até ela ser engolida por ele. E esse buraco negro serve como um ralo. Você tem um limite de quanto a matéria consegue se espremer para chegar até ele. E essa matéria se espremendo, ela tem fricção, ela tem energia, uma partícula bate na outra e elas vão aos poucos tentando não cair dentro do ralo, né? Você tem um limite de quanto você consegue deixar de água cair no ralo do seu banheiro. A mesma coisa para um buraco negro, tem um limite de quanto ele consegue comer de matéria. E a gente, com o James Webb Telescope, a gente começou a encontrar buracos negros lá atrás, no começo do universo, estão muito atrás, que eles são muito grandes. E nem se eles estivessem comendo no limite de velocidade que buraco negro consegue comer por toda a existência deles, eles não teriam tido tempo suficiente para crescer no tamanho que eles estão agora. Existe algum mecanismo que a gente não conhece, não entende ainda, que é capaz de fazer com que buracos negros cresçam muito mais rápido do que a gente consegue entender do porquê que eles crescem. E a ideia do grande buraco negro, né, é que esse mecanismo talvez faça com que os buracos negros que existem no centro das galáxias cresçam o suficiente para comer a sua própria galáxia, né? Toda galáxia que a gente conhece tem um buraco negro gigante no centro dela e a galáxia orbita esse buraco negro. E a ideia é que se os buracos negros podem crescer em uma velocidade maior do que eles conseguem comer matéria, talvez um dia eles comam toda a galáxia deles e todas as galáxias sejam devoradas por buraco negro. Então não é que um grande buraco negro vai comer o universo, né? É que os buracos negros vão comer todas as suas galáxias. E aí eles vão se comer.
É o Big Fuck isso aí. Calma aí. Em vez de um universo cheio de galáxias, a gente tem um universo cheio de buraco negro. Um universo morto, né? Tá normal. Mas não teria como, por exemplo, ter um líder deles, tipo o buraco negro alfa que vai comer todo mundo? Pode, ué. Foi um crescer tanto que suga os outros, por exemplo. Pode. Porque, por exemplo, se a gente tá falando aqui da possibilidade do universo voltar, mas aí é a loucura da minha cabeça. Talvez exista um buraco negro tão gigantesco que tudo vai voltar pra um ponto do tamanho da cabeça de agulha. Talvez a gente seja esse universo negro gigantesco. Talvez o nosso universo more dentro de um gigantesco buraco negro. E aí o universo é gerado depois de um colapso do Big fucking buraco negro alfa. Vocês viram aí, acho que tem algumas semanas aí que eles noticiaram que eles captaram buraco negro que emite luz. Sim, sim. Que ali na singularidade tem partículas, como o Lucas falou, como ela vai orbitando. É antes de entrar no buraco negro, tá? Não, aí que tá, Jay. No momento de singularidade, a partícula, ela tá tanto além da singularidade, quanto fora dela, entendeu? Ela tá sendo puxada, então, não é isso? Não. E aí algumas ganham tanta velocidade que conseguem escapar do ponto que elas não deveriam escapar. E aí o buraco negro emite luz. Que notícia foi essa? Eu não vi. Olha aí, ó. Tô super por fora. Reza, Jay. É questão de oração. Foi a partícula que mais orou, ela conseguiu sair. É isso que aconteceu. É tunelamento, uai. Tunelamento é assim, você soca tanto elétrico que uma hora ele passa pra parede. É a famosa sabonetão. Qual é essa? Do que você tá falando, Hel? Ah, não sei. Eu vi isso num desses canais de divulgação científica. Ele viu tem no Akira isso aí, ó. Tem no... Mas é um canal confiável. Não é esses canais malucos lá. Olha lá. Olha lá. Esse canal se tá no YouTube aí, porra, é isso aí, tem que confiar. Cara, excelente. A gente tem 4, 5 possibilidades. Ouvinte, monta aí a tua, porque vai ter o mesmo valor que todos esses físicos aí estão falando que não tem ideia do que estão falando aí. Monta mais legal e apresenta pra mim que eu quero. E a gente faz um episódio só com os fins do universo mais criativos. E aquele que for mais criativo vai ganhar um prêmio. Que vai ser o quê? A gente tem que elaborar aqui um prêmio. Vai morrer por último, talvez. A gente vai... Isso aí. Eu não me coloco minha mão no fogo aí não pra essa pessoa não. É nóis. É isso, gente. Tem mais alguma coisa que a gente pode explorar aqui nesse sentido? Porque não tem mais nada pra explorar, né? Acabou o universo. É isso, né? Graças a Deus. Ela só quer dançar. Pneus de carro cantam. Tá bom, vamos acabar. Gente, muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui. Essa mesa maravilhosa, ó, livezinha marota aqui que tivemos aqui hoje, lembrando, apoia.se/confidencial, você pode ver aqui as gravações ao vivo, e o nosso grupo secreto de apoiadores que ainda não está no ar pra galera do presente aqui, mas quando você estiver escutando, queira eu que ele vai estar no ar já, mas já estamos trabalhando aí, tá irado. Tá prevendo o futuro, prevendo o fim do universo aí, ó. Não, isso vai ser muito mais cedo, bem mais cedo que o fim do universo, espero eu. Então é isso, muito obrigado para todos que ficaram até aqui, e aquilo. Não olhem para trás. Obrigado para todos que ficaram até aqui. E aquilo, não olhem para trás. Que vai ter um buraco negro, ó, grandão, tio, te comendo por trás. Que isso? Ô, Jay, que isso, Jay? Ô, Hel, vou te mandar um canal que você vai adorar, bicho. Vou mandar lá no grupo do Mundo Free. Chamado Flow Podcast. Você vai curtir mesmo. Não, é a única coisa... Eu só assisto dois canais no YouTube. PBS Spacetime e PBS Ions, os dois do PBS, que é um sobre a ciência natural e antropologia, e o outro é sobre astronomia e astrofísica. Astronomia e astrofísica. São as únicas duas coisas que eu assisto. Eu vou dar uma coloridinha aí na tua For You aí do YouTube, Lucas. Vou te mandar um Treta News. Te mandar uns canais aí pra você seguir também. Pra ficar mais Manda aí o feliz link também. pra nós, pra jogar o negócio.
Ah, verdade, desculpa. De que o mundo, ele pode ser... Eu tenho que medir as minhas palavras agora pra não... Imortal, ele é um vampiro. Ah, Não. Vai falando e a gente vai dando uma consertada, daí você fala de novo, relaxa. Deixa eu pensar rapidinho, me dá 30 segundos. O Google Translate na cabeça do Lucas ali tá... Você tá zoando, mas sabe o que eu tô fazendo? Eu tô colocando as palavras em inglês no tradutor. Porque você vai virar o Romero Brito, já tô te falando já tem um tempo já. A palavra não é ilusão, caralho. É... Qual desilusão. O que você tá em inglês? Fala. Laser. É projeção. Projeção. Isso. Perfeito. Laser. Projeção astral. Não, brincadeira. Bom, vamos tirar um tarô pro fim do universo. O que vai acontecer? A astrologia... O modelo padrão vai começar a funcionar quando a astronomia e a astrologia forem unidas. Deixa o menino Lucas falar antes que ele esqueça vai, e não Lucas. volta mais. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.